Vamos trabalhar hoje no tópico da parametrização com vista a dar uma definição que seja funcional quando queremos integrar sobre, e aliás, ao mesmo calcular áreas de variedades. Portanto, por exemplo, aqui assim esta nossa superfície será uma variedade M. Portanto, por exemplo, aqui estamos a dizer que a variedade tem dimensão 2, não é? Portanto, estamos a falar de uma variedade 2 em R3 e vamos usar o conceito de parametrização. Portanto, vamos usar a parametrização gama definida num R2, portanto, uma parte de R2. Portanto, o nosso RK aqui é um subconjunto U de R2 e vamos ver o que é que tem que acontecer como propriedade da parametrização gama enquanto aplicação que vai ter determinado tipo de propriedades boas. Pronto, além destes conjuntos que aqui estão, temos que definir ainda um subconjunto deste U, que vai ter que ter a propriedade, portanto, quando retirarmos o conjunto X a U, isto fica um aberto. Digamos que é qualquer coisa por dentro. Portanto, retiramos o conjunto X e o U menos X, que está agora azul, U menos X. Portanto, o U não é obrigatoriamente um aberto, mas U menos X é aberto. Portanto, as condições 1 e 2, que aqui estão escritas, significam o seguinte, que quando fazemos a imagem do U por gama, podemos obter mais qualquer coisa do que a variedade. Portanto, se calhar agora aqui, eu vou tentar desenhar aqui a imagem. Imaginem que este conjunto que eu agora estou a sombrear é a imagem por gama de U. Se for necessário estender, digamos, já à superfície toda, portanto, a ideia será aumentar este tamanho deste conjunto deste subconjunto de R2, por exemplo, e, portanto, ele é mais qualquer coisinha do que a parte do M que nós queremos descrever ou calcular um volume. Se retirarmos o conjunto de pontos X, que fazem com que isto seja um aberto, isto, aliás, vamos considerar que aquilo que eu acabei de representar aqui é o gama de U menos X. Porquê é que nós precisamos desta propriedade? Porque precisamos, por acaso, aqui deste lado, para a integração, precisamos de ter abertos para definir o integral sobre o volumes K de variedades e precisamos ao mesmo tempo de ter a injetividade. Portanto, agora quais são as propriedades que o gama ainda tem que ter? Portanto, este gama vai ter que ser classe C1, depois com derivada Lipschitz, em X, portanto, estamos a falar em U menos X e injetiva também em U menos X. Finalmente, a própria derivada, a derivada de gama, também no mesmo subconjunto U menos X, tem que ser injetiva em U menos X. Para calcular, por exemplo, a superfície, portanto, o objetivo seria calcular o volume 2, a área de superfície desta variedade, que tem a equação x² mais y² mais g² igual a 1. E vamos, com a fórmula do volume K de M, ter que usar uma parametrização com aquelas propriedades que vimos há bocado. Portanto, qual será então a parametrização que temos que pensar? Portanto, uma das inspirações que podemos ter começa por pensar primeiro. Portanto, se temos uma equação como esta, não é? Temos que pensar qual é a dimensão desta variedade. Portanto, esta variedade
tem dois parâmetros livres, não é? Portanto, a dimensão dela é 2 e, portanto, quando estamos a fazer uma parametrização, o universo onde vamos buscar os parâmetros terá que ser um subconjunto de R2. Depois, também é, portanto, o U que estávamos a falar, há de ser um subconjunto de R2. Depois, o universo onde está mergulhada a variedade é R3, portanto, temos que construir uma parametrização que transforme pontos de um subconjunto de R2 em pontos de R3 que verifiquem aquela equação. Uma vez que, pela equação que aqui está, e porque até é um caso bastante subejamente conhecido, que estamos a falar da superfície esférica, que é a esfera unitária, portanto, raio 1 centrada na origem. Vamos ver se a curvatura fica razoável. Estamos a falar, se fizermos em coordenadas x, y, z, portanto, estamos a falar da esfera de raio 1, centrada em 0, 0, 0. Podemos, então, pensar quais são os parâmetros que vamos ter que descrever. Agora, portanto, esta esfera, podemos, sei lá, chamar-lhe aqui o polo norte dela. Cá em baixo fica o polo sul. E aqui, esta zona que eu desenhei aqui, podemos talvez chamar-lhe o equador. Portanto, podemos fazer a analogia com a superfície terrestre e, portanto, o que nós precisamos são de dois parâmetros. Podemos escolhê-los com os nomes θ e φ, em que θ vai representar a longitude, portanto, vai ser medido a partir do semi-eixo positivo do x, portanto, vamos descrever o subconjunto de R2 em que θ vai variar de 0 a 2π, portanto, aqui é a tal liberdade que nós temos, portanto, θ vai de 0 até 2π, se calhar posso representar isto noutra cor. 0 a 2π para o θ. E coordenada esta que vai representar uma longitude. E depois temos que representar a latitude, φ. Portanto, isto corresponde, neste momento, a coordenada GPS sobre a superfície terrestre. Portanto, o φ é um ângulo. Podemos representá-lo, digamos, a partir do equador, como sendo o ângulo que começa aqui em 0 e vai até π sobre 2 no polo norte e decrescendo corresponde a menos π sobre 2 quando chegamos ao polo sul. Portanto, o subconjunto R2 para os parâmetros será o retângulo de lados 0, 2π menos π sobre 2, π sobre 2. Que é uma faixa, certo? Portanto, naqueles sistemas de coordenadas dos parâmetros, θ, φ, portanto, isto há de corresponder ao retângulo que poderá ter este aspecto. Portanto, eu estou a desenhar a tracejado, mas de facto ele está completamente preenchido. Portanto, isto é, nestes sistemas de coordenadas, o menos π sobre 2, o π sobre 2, e aqui temos o θ de 0, π, 2π. Depois, construímos então, deste lado, a imagem por gama destes pontos, e a nossa inspiração podem ser as coordenadas esféricas, em que estamos a pensar coordenadas esféricas com a R constante, certo? Portanto, neste momento temos o R igual a 1. O que nos sobra são fazer funções de θ e de φ, comecemos com o cosseno de θ e seno de θ, portanto, com a longitude a variar com cosseno e seno, e o cosseno de φ há de aparecer aqui, porque a cada latitude diferente isto vão ter coordenadas diferentes. Portanto,
chamo mais uma vez a atenção que isto coincide com coordenadas esféricas em que R é igual a 1, portanto, igual a uma constante. Portanto, vamos agora olhar para os detalhes. O que é que, sendo este o conjunto U, a que é que nós podemos dizer que é o conjunto X? O que é que vamos representar neste momento? O que é que será o X? Portanto, o X, neste momento, será todo aquele conjunto que estragava a injetividade, por exemplo, da nossa aplicação gama, e que são os pontos que estão na fronteira. Portanto, o conjunto U menos X aberto, certo? U menos X aberto, será a fronteira deste domínio de parametrização. Portanto, vamos mesmo dizer que X vai corresponder ao conjunto fronteira de U, portanto, serão todos os pontos. Agora vou ter que apagar isto aqui. Portanto, serão todos os pontos que estão aqui, portanto, com θ igual a 0 e qualquer φ a variar de menos π sobre 2 a π sobre 2, vão ser os pontos com θ igual a 2π e com o φ a variar entre menos π sobre 2 a π sobre 2, e são ainda todos os pontos de coordenadas, portanto, ainda temos que eliminar os pontos em que φ tem coordenada π sobre 2 e o θ varia entre 0 e 2π, e os pontos de coordenadas menos π sobre 2 e o θ a variar entre 0 e 2π. Portanto, este conjunto agora com aberto será o conjunto onde nós vamos ter injetividade para a nossa transformação gama e para a qual vamos conseguir uma parametrização boa para conseguir, por exemplo, calcular a área da superfície esférica. Pronto, então agora resolvendo o nosso problema inicial, que é calcular o volume 2 desta variedade. Portanto, de acordo com a fórmula do integral, portanto, o que nós vamos fazer é fazer uma integração sobre a zona U menos X, portanto, sobre 1 aberto, e o que temos que calcular como função integranda será a raiz quadrada do determinante da derivada. Portanto, agora temos que calcular a derivada de gama como função de θφ transposto, portanto, recordando a fórmula, derivada de gama de θφ, portanto, temos que calcular a matriz simétrica, que é o produto das derivadas transpostas e derivada para esta parametrização, e, portanto, será este integral que nos dará a área da superfície esférica. Área da superfície. E, portanto, esta conta depois far-se-á no módulo à parte.